E hoje é muito prazeroso, tanto dizer, né, que eu sou uma pessoa recrutadora, que ajuda pessoas recrutadoras, mas poder trocar com quem eu tô interagindo, que são pessoas de recrutamento, como a ferramenta de fato ajuda, né? Eu trago de um lugar de, putz, eu queria ter tido isso, seria completamente diferente a minha experiência se eu tivesse tido uma ferramenta que me ajudasse. Tenho 26 anos, não sou de Salvador, sou do interior aqui da Bahia, de Santo Antônio de Jesus. Eh, eu comecei, vou dizer assim, minha jornada empresarial primeiro começou na faculdade com empresa júnior. Então eu comecei fazendo engenharia mecânica, participei da empresa júnior, TM Júnior, e ali eu vi que eu não queria engenharia mecânica, definitivamente. Eu acabei assumindo um papel ali de gestão, gostava bastante dessa parte, mas era uma parte mais de processo, definição de meta, mais voltado para isso. Saindo da empresa, ali eu estava num período de mudança de curso, então eu depois fiquei refletindo em quais cursos fariam sentido eu mudar para, e aí acabei mudando para administração, que é o que eu faço hoje. E aí depois disso trabalhei por um período em algumas outras empresas daqui, não necessariamente com RH, mas eu sempre tive esse interesse, né, a ideia de trabalhar com pessoas, com recrutamento, enfim, me agradava. Acho que um pouco pelo que eu vivi na empresa júnior, então eu sempre participava de processo seletivo, por exemplo, os processos, né, que a gente, né, fazia, então eu tinha essa vontade. Então trabalhei ali um pouco com marketing, com algumas outras interfaces e comecei a trabalhar como talent hacker, né. Então ali foi o início da minha jornada e quando eu de fato comecei a aprender as coisas de recrutamento de maneira mais específica, né. Então foi ali o início efetivamente dessa jornada e fiquei como pessoa recrutadora até março do ano passado, então, né, 2023. Então ali 3 anos mais ou menos nesse papel. Como eu falei, né, eu comecei como talent hacker, então era um papel ali mais de, enfim, encontrar os perfis, mandar ele para alguém entrevistar, né, na estrutura que a gente tinha. Em pouco tempo eu assumi o papel da pessoa que entrevistava. E ali, eu acho que o meu maior desafio era esse de entender muito bem o que o cliente precisava. Então nesse momento, né, no papel de closer na época, foi quando eu comecei a interagir diretamente com o cliente, então eu que fazia o alinhamento inicial, eu tinha que fazer as perguntas do: "Qual é o perfil que você quer? Tecnicamente, por que que isso é importante? Qual é a estrutura cultural, organizacional que vocês têm hoje?" Porque eu tinha que saber vender isso para a pessoa candidata, utilizando ali as estratégias que a gente tinha. Então, o desafio principal, né, como você falou, 170 pessoas, é que a gente tinha muito cliente. Então, eu tinha uma carteira enorme na época, eram diversas vagas com perfis comportamentais diferentes. Então, o desafio principal era isso, era ter tudo na ponta da língua, né, conseguir passar ali bastante fluidez para a pessoa que eu estava entrevistando, bastante confiança, deixar ela confortável na mesma medida, para conseguir garantir ali a melhor, enfim, a melhor análise, né, a melhor triagem ao longo da entrevista e passar isso para os meus gestores, para as pessoas, para os clientes, na verdade. E aí, outro desafio que tinha ali era garantir que o meu cliente ia validar o meu lead, né, o meu candidato, porque eu também tinha que lutar por ele dentro do cliente, eu também tinha que vender ele um pouco, mostrando por que que ele era bom, por que que ele fazia sentido. Então isso foi, eu diria ali, o início da minha interação com o cliente, efetivamente, né. Então interagindo diretamente cara a cara, defendendo, dizendo sim, dizendo não, principalmente também, quando necessário, para poder mostrar que, o que a gente estava fazendo fazia sentido, porque eu estava ali representando o time como um todo, né, sendo a referência, né, que foi a pessoa que teve contato com o candidato, para poder defender ele com o cliente. Então, foi muito ali foi muito bom, assim, para aprender a me comunicar, a me posicionar, a trazer esse tom de assertividade dentro das análises que eu fazia dos perfis e trazer isso ali para os candidatos também, para os clientes também. A gente desenvolveu várias tecnologias, né, então a gente utilizava algumas ferramentas de mercado, mas tiveram coisas específicas que a gente usava para facilitar a abordagem, facilitar hunting, que foram ali já o princípio do que o In-Hire ia se tornar. Mas como pessoa que entrevistava, então eu tinha, sei lá, 8 entrevistas por dia, né, 40 por semana às vezes. Então para mim era uma dor muito grande registrar o comentário, que é basicamente a ata daquela entrevista. Então eu tinha que ter muita clareza de quem passou, quem não passou, por que não passou, para dar devolutiva. Isso tudo tinha que ser muito organizado, objetivo, tinha que fazer sentido para quem lia, porque isso ia ser enviado para o cliente ou ia ser de alguma forma enviado para a pessoa candidata. Então, ali eu diria que foi uma das minhas maiores dores de pessoa recrutadora, né, esse fluxo intenso de saber quem são os candidatos, como guardar informação, tudo isso ali era uma dor tremenda para mim, pessoalmente, mas para a gente como empresa, né. E aí passados os anos, né, eu fui para alguns outros papéis, né, então depois desse papel de closer, eu assumi ali um papel de que a gente chamava de RPO, então eu estava atuando alocado em clientes, então agora a minha atuação, ela era mais abrangente, era menos intensa, vamos dizer assim, mas eu tinha um contato 100% imerso no cliente que eu estava vivendo, então eu tive outros desafios de interação com o gestor,
ou com gestores no plural, de ter que negociar que não mais candidato, mais vaga, né, então tinha já uma autonomia para negociar orçamento, determinar melhor alinhamento de perfil de maneira um pouco mais estratégica, e tudo isso, né, conflui ali para o que eu faço, no produto, né, no InHire, que é hoje eu vejo do outro lado como o produto ajuda, e todas as dores que eu tinha, se eu tivesse um InHire na época, seria completamente diferente, ou seja, usar, sei lá, scorecard para poder registrar informação, categorizar ali quais são os critérios que eu estou dando uma nota, que eu estou analisando aquela pessoa candidata. Tudo isso eu tinha que fazer de uma maneira, vamos dizer assim, autodidata, né. Eu tinha isso na minha mente, eu tinha um barema que eu tinha que criar, mas era tudo usando o Google Docs, usando o Keep, usando um Word, não era nada padronizado, era tudo feito de maneira ali muito artesanal pelo time e que funcionava, né. A gente conseguia entregar e chegava lá, mas faltava 100% ali uma ferramenta que ajudasse a gente. Então acredito que a gente conseguiu levar essas dores e trazer elas como soluções, né, pra dentro da ferramenta, pra dentro do InHire. Então trazer funcionalidades que de fato ajudam processos de hunting, processo de entrevista, como é que a gente gere melhor esses dados que estão ali, né, de trocentas vagas ao mesmo tempo. Então, acho que a conexão é mais ou menos essa ali. E hoje é muito prazeroso, tanto dizer, né, que eu sou uma pessoa recrutadora, que ajuda pessoas recrutadoras, mas poder trocar com quem eu estou interagindo, que são pessoas de recrutamento, como a ferramenta de fato ajuda, né. Eu trago de um lugar de: "Putz, eu queria ter tido isso, seria completamente diferente a minha experiência, se eu tivesse, tido uma ferramenta que me ajudasse", né, eu tivesse que pensar melhor em entrevistar melhor e não em como guardar melhor informações. Isso o InHire faz pelas pessoas hoje, basicamente. Eu acho que ela primeiro me faz pensar que é muito genuíno, né, o que a gente tá fazendo. Então, às vezes a gente vê produtos no mercado que de todos os tipos, seja tecnologia ou não, que as pessoas que estão por trás, elas não necessariamente são os consumidores finais, né. E aqui, a gente já foi o consumidor final, né, então a gente já sofreu muito com o recrutamento e como, eh, acelerar, melhorar, otimizar ao máximo. Então eu acho que a gente, como empresa, né, todo mundo que está aqui viveu e sofreu um pouco com isso e consegue trazer essa mesma perspectiva para o produto. Então todas as interações, inclusive desde que eu entrei, toda reunião de produto, eu lembro que eu sempre ficava: "Mas isso tá ajudando como a pessoa recrutadora?". Eu entendi que a gente está trazendo a solução, a gente está mudando o botão, a gente está melhorando a tela. Mas isso está efetivamente ajudando a pessoa recrutadora? Qual é o fluxo que a gente quer que evolua com isso? Eu acho que a gente, o tempo inteiro, e aí qualquer pessoa, eu falo isso com muita confiança, qualquer pessoa aqui na empresa tem essa mesma preocupação. Então eu acho que quando a gente diz que é feito por recrutadores para recrutadores, é porque a gente sente e a gente já sentiu essa mesma dor de recrutar. E a gente entende esses desafios e a gente se preocupa com esses desafios. Talvez a gente não saiba todos, de fato, mas a gente está sempre querendo ouvir, né, do nosso cliente, tá, o que é que o InHire não está te ajudando, no que é que ele não está facilitando ainda o processo, para a gente poder, tipo, realmente, vamos pensar aqui um pouco melhor em como a gente atende a startup pequenininha, ou a multinacional, ou a consultoria, ou a empresa que é uma pessoa só, enfim, cada contexto ali com suas respectivas dores, mas a ferramenta ela se torna, né, plural, né, por esse motivo. Acho que é isso. Pessoa recrutadora. O InHire, ele é uma ferramenta que coloca você no primeiro lugar. Você como o principal cliente. Claro que a gente também se preocupa com o candidato, a gente também se preocupa com a pessoa gestora, a gente se preocupa com todo mundo que vai utilizar a ferramenta, mas quando a gente diz que é uma tese feita por recrutadores para recrutadores, a gente quer de fato melhorar a vida de vocês, a gente quer melhorar os processos, a gente quer melhorar o dia a dia e, consequentemente, a gente melhora todas essas interações, né, com todos os stakeholders ali envolvidos. Então, o Inhire ele coloca quem mais se preocupa com recrutamento, ele coloca quem mais sofre com recrutamento no eixo, né, em primeiro lugar, ali no foco, em centro, justamente para a gente conseguir dar o poder para vocês mostrarem o valor que o trabalho de recrutamento tem para a empresa como um todo. Então, no fim do dia, o Inhire ele é uma ferramenta e as ferramentas elas sempre são meio para a gente alcançar alguma coisa. Então, o Inhire ele é a ferramenta, ele é a, a super arma, né, o super poder de vocês para vocês alcançarem os resultados e mostrarem o valor que o recrutamento tem para a empresa. É isso.